Primeiramente, uma boa tarde a todos os nossos queridos irmãos, um feliz sábado. Feliz sábado. É com grande alegria que eu tenho a oportunidade de estar aqui convosco nessa tarde, depois de um bom tempo. Eu creio que faz mais de 20 anos que eu não venho aqui a Guaianazes. A última vez que eu vim foi na época que tinha um conjunto renovado, era as filhas do Moisés, o Robson, o Irã, e era a época que tinha um coral aqui animado. Depois não tive mais a oportunidade de vir aqui. E eu vejo aqui alguns rostos conhecidos, alguns amigos aqui de longa data. Nós temos aqui o irmão Roldão, que fazia também tempo que não vinha, que eu não ouvia. Temos bastante crianças aqui. Sejam bem-vindas, é um prazer tê-las com vocês nessa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o nosso coração, como a gente cuidar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Alexandro, eu sou médico, tenho a oportunidade de trabalhar no SUS. Já esqueci, tem o nosso querido irmão Vandir ali, com a esposa, que também faz tempo que eu não vejo. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar no SUS, atendendo na Comunidade Básica de Saúde e também coordenando a parte de investigação de óbito de mulheres em cidade fértil e crianças menores de 1 ano da região, de todos os hospitais e unidades de saúde da região central de São Paulo. Então ali a gente tem a oportunidade de ter contato com bastante pessoas, ver bastante casos tristes, casos assim emocionalmente pesados, de coisas que o desfecho não é muito bom na saúde. Também temos o privilégio de ver casos alegres, casos de sucesso na administração da saúde. Inicialmente, eu comecei na área da saúde, na comportagem, e depois tive a oportunidade de trabalhar um breve tempo ali no Hospital Oásis Paranaense, juntamente com o meu querido pastor Luiz Leão. Ele também trabalhou ali, então tivemos a oportunidade de ver vários casos assim, importantes, assim, vamos dizer, milagrosa. Nós temos a oportunidade de ver ali Deus agindo diretamente na saúde das pessoas que vão ali em busca. E hoje eu quero compartilhar convosco sobre o tema Como está o vosso coração? Em Salmos 90:10, o salmista diz ali: os anos da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então nós vemos aqui algum verso falando sobre a questão da limitação da existência humana, sobre a questão de que a partir dos 70 anos a gente já está, vamos dizer, ali na melhor idade, e uma administração importante da saúde vai fazer uma diferença daí para frente. E em alguns, diz ali, com as palavras do salmista, que na vida dele a gente já estava se sentindo cansado, enfadado. No verso seguinte, Josué já teve uma outra visão da questão da melhor idade. O que ele falou? Já agora sou de 85 anos, estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Então nós vemos
parecida, mas a visão de cada um sobre o mesmo período de idade é bem diferente, notaram? Esse aqui parece que ele tinha 85 anos, mas ele estava com uma sensação de bem menos. O que faz isso diferente na vida de uma pessoa para outra? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também hoje. Em todos os aspectos da vida, todos nós queremos ter sucesso, queremos ter um bom resultado, seja na vida pessoal, na vida espiritual, na vida financeira, na vida, vamos dizer, profissional. Em todos os aspectos, o que a gente espera é ser bem sucedido. Nosso Pai quer nos ver bem sucedidos. Mas para que nós alcancemos o sucesso, tem vários degraus que a gente precisa alcançar, que a gente precisa passar para conseguir esse sucesso. E eu destaquei ali alguns degraus. Nós devemos ter metas, devemos ter um planejamento, a execução para conseguir o sucesso. Então, primeiramente, nós devemos visualizar onde nós queremos chegar, o que nós queremos ser. E ali a gente vai pegar essa meta e a gente vai transformando isso em realidade. Tem pessoas que nós percebemos que levam a vida assim, se ventar muito eu vou atrás do vento, o que der acontecer tá bem. Tem pessoas que não se preocupam com o resultado. Antigamente a gente entendia a saúde como apenas não ter doença. Hoje em dia o conceito de saúde é um pouco mais amplo. A gente precisa ter um bem-estar físico, emocional, isso envolvendo a parte vários aspectos da nossa vida, envolvendo aspectos da família, maternidade, financeiros, materiais, aspectos da vida social, realização social, a questão do casal. E hoje em dia alguns estudos têm mostrado que não é só esses fatores, eles têm incluído a questão da religiosidade, da nossa religião como um fator de saúde. Então, não apenas esses, a gente pode ter uma boa profissão, estar bem emocionalmente, bem financeiramente, mas se a gente não tiver, vamos dizer, um suporte religioso adequado, a gente fica mais vulnerável a doenças. E a nossa saúde, ela envolve aspectos de saúde mental, emocional, social, física, profissional e agora já incluída a saúde espiritual, que nós sabemos, pelo que a gente lê, pelo que a gente conhece, que é o mais importante. Esse é o primordial que a gente deve cuidar. E para que nós tenhamos uma boa saúde espiritual, nós precisamos ter uma boa saúde física. Mas quantos aqui já viram assim, já fizeram algum curso ou já ouviram falar, olha, tem um curso de administração em saúde? Nós sabemos muito assim, temos um curso de administração financeira, de administração de alguma coisa, de gestão pessoal. Atualmente está em moda a questão de tal profissional é coach em tal assunto, tem tantos mil seguidores no Instagram e as pessoas seguem aquelas receitas daqueles profissionais para poder ter sucesso em alguns aspectos da vida. Mas na área da saúde, ainda não vi. A não ser algum curso específico ali, administração hospitalar, mas assim, administração de saúde pessoal. Na escola, eu vou perguntar para vocês, tem aula de como a gente cuidar da saúde? Não, né? Na minha época também não tinha. E alguém se arrisca a dizer qual é a principal causa de morte no mundo? Opa, os irmãos são afiados, hein? Infarto, doença do coração, isso mesmo, parabéns.
cardíaca é a principal causa de morte em todo o mundo nos últimos 20 anos. Antes já tinha essa questão e agora, mesmo com todos os tratamentos, todo o conhecimento, continua sendo, e pelos índices, parece que vai perdurar por mais tempo aí. E está cada vez esse índice aumentando. A irmã queria falar alguma coisa? Sim, eu queria saber se insuficiência cardíaca, considerando uma doença grave, a irmã perguntou se insuficiência cardíaca é considerada uma doença grave do coração. A insuficiência cardíaca é uma doença em que o coração é como, vamos dizer assim, ele já está com algumas funções ali, com uma dificuldade de funcionar. Então ele é como se, vamos dizer assim, entre aspas, o coração está um pouquinho cansado. Então é uma doença mais sensível do coração. É preciso alguns cuidados para manter a questão da saúde nesse caso. E durante o decorrer da palestra nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Se surgir mais alguma dúvida, não sei se eu consegui responder a senhora da maneira adequada, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco. Se qualquer coisa, a irmã pergunta de novo, tá? E as crianças também, qualquer dúvida podem estar perguntando, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a questão de morte em mulher na idade gestacional. A cada 2 minutos, uma mulher morre de causa relacionada à gravidez, e a maior parte dessas mortes são preveníveis com cuidado certo, na hora certa. Essa aqui é uma das áreas do trabalho. Então a gente faz a investigação desses óbitos, das causas que levaram ao óbito e o que poderia ser evitado. Então a gente faz investigando no hospital, por os lugares que a mulher passou, que teve atendimento, ou a criança também, e também no IML. E a principal causa, a primeira causa de morte materna no Brasil são complicações hipertensivas, estão ligadas à questão da pressão alta. E aí quando a gente fala assim, como está o seu coração? Como é que está o seu coração? Na Bíblia a gente tem muitos versos que ligam a questão do coração ligado com a questão do cérebro, com as emoções, com a questão da parte racional do corpo. Aliás, o coração como uma parte dos sentimentos e o cérebro como uma parte racional. Já no comum, no geral, a gente fala muito do coração com a questão da paixão, do amor. E aí desenhamos esse coração bonitinho, alguns desenham com a seta no meio ali, eu te amo, para manifestar sentimento à pessoa que nós amamos. Só que esse órgão funcionando, ele é mais ou menos assim. Alguém aqui já viu o coração funcionando? Aqui é como se a gente tivesse, como se ele tivesse cortado no meio e ele em pé. E aí aqui agora vai aparecer como se ele tivesse cortado do outro lado, e aqui ele vai aparecer como se ele tivesse cortado assim, como se cortasse o piano no meio aqui. Tá? Esse é o funcionamento do coração. Ele é um órgão, é um músculo, e com estímulos elétricos ele aperta e empurra o sangue para todo o corpo. É como se fosse uma bomba cardíaca. Esse aqui outro esquema de como ele funciona. Notem que aqui no meio tem um septo. Essas câmaras maiores são átrios, acima disso são ventrículos, acima disso tem átrios. Ali temos vasos saindo, e através dessa contração dessas cordoalhas aqui, ele aperta o sangue para o nosso corpo. Bacana, né? É um órgão muito bonito. Então, o sangue, ele vem do corpo, ele
ele entra aqui, esse sangue azul é como se fosse o sangue, quando ele vem do corpo, ele entra no átrio, vai para o ventrículo, aí ele é enviado para o pulmão. Esse é um sangue quando está cheio de gás carbônico, está cheio tem pouco oxigênio. Aí ele vai para o pulmão, no pulmão são feitas as trocas quando a gente respira e ele volta de novo pelo lado esquerdo. E aí ele faz o mesmo esquema para ir para o corpo. Então, notem que é uma bomba cardíaca muito interessante. E nosso Criador teve os mínimos cuidados para fazer isso funcionar e assim perfeitamente. Cerca de 60 a 100 minutos. A gente pensando, preocupado com ele ou não, ele está ali trabalhando dia e noite. Então aqui está o esquema que eu acabei de falar, a circulação que vai para o pulmão, e do pulmão ele volta para o coração, vai para o lado esquerdo, é impulsionado para o corpo, volta, vai para todos os vasos sanguíneos. Alguns são mais finos do que o fio do cabelo. E ele passa por todos esses vasos. Então essa bomba ela trabalha muito, porque ele tem que empurrar esse sangue, olha, quando está fino até a ponta do pé. E todos os órgãos precisam ser irrigados. Alguém aqui consegue ficar quantos minutos sem respirar? Quem consegue ficar mais? Se a gente ficar um minuto já cansa, né? A gente não consegue ficar muito tempo sem oxigênio, não. Ficou sem oxigênio, logo em pouco tempo a gente vai ter perda de consciência e lesão daquele órgão. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a hipertensão arterial. O dia 26 de abril, que já passou, é o dia da hipertensão arterial. E vamos falar um pouquinho sobre ela. A chamada pressão alta. Quem aqui já ouviu falar ou conhece alguém que tem pressão alta? Muitas vezes a gente ouve falar sobre a doença. O que você tem? A gente pergunta para o paciente. Eu só tenho pressão alta. Ou senão, eu só tenho diabetes. Aí a gente, tá. Só pressão alta. Agora vamos entender o que é só, igual o Vinícius falou, o que é só a pressão alta. Ela provoca mais de cerca de 300 mil mortes por ano. Mas alguém já ouviu falar assim, fulano morreu de pressão alta? Dificilmente, a gente ouve, mas geralmente... Isso, geralmente a gente ouve, fulano deu infarto, fulano teve derrame, AVC. Mas dificilmente a gente ouve falar assim, fulano morreu de pressão alta. Dificilmente. Tem, mas a gente não ouve com muita facilidade. E no Brasil, 388 pessoas morrem por dia de hipertensão. Opa! Sabe o que equivale? 16 mortes por hora. Então, enquanto a gente está dando essa palestra aqui, 16 pessoas estão morrendo em algum serviço de saúde ou fora dele por a pressão. Já imaginaram? É muita gente. E aí, crianças, a gente vai aprender hoje como é que a gente vai fazer para cuidar do coração, cuidar da saúde, para não ter esse problema, tá? Ela é uma doença silenciosa que acomete 70% dos brasileiros a partir dos 70 anos. Na população em geral, na faixa de pelo menos 20%. Tem variações, grandes variações, por quê? Porque não é muito aferida a pressão. Nem todos os profissionais aferem a pressão, que é medir, né? E a partir da idade, por exemplo, a partir de 70 anos, em cada 10, 7 tem pressão alta. Aos 80, cerca de 8 em cada 10 pessoas tem pressão alta. E assim, 90 é mais ou menos uma média assim, uma proporção assim. E é um silêncio que mata. Por quê? Porque um terço das pessoas desconhecem que tem um problema e muitos nem sabem o que é assim. A pressão alta é quando a pressão sobe. Então a gente pega muitas dúvidas, que as pessoas acham
que a pressão alta é só quando sobe lá, quando vai medir, só que no momento é que ela está alta. Não, mas é muito mais do que isso. Tanto que o nome é hipertensão arterial sistêmica. É uma doença do corpo inteiro. E tem reflexos em todo o corpo. Olha essa taxa aqui. Em cada 100 mil habitantes, aqui é um gráfico do ano de 2011 a 2021, a quantidade de hipertensos, em vermelho sexo masculino, em rosinha claro feminino de mulheres e o total de cinza. Nós vemos que as mulheres têm uma taxa maior de hipertensão do que os homens. E na época do Covid, por vários fatores, aumentaram a quantidade de casos de hipertensão. Aumentaram bastante. Vamos falar um pouquinho aqui. 30% da população adulta tem pressão alta. E ela é responsável por cerca de 40% dos infartos, 80% dos AVCs, que é acidente vascular cerebral, ou derrame. E 25% das insuficiências renais terminais. Então, junto com diabetes, a maior parte das pessoas que fazem diálise são pessoas que não conseguiram administrar a hipertensão. E 300 mil vítimas de infarto agudo no miocárdio por ano. Um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil e também no mundo é a grande quantidade de consumo de sal, sódio. E dos 50% que tem condição, que conhecem que tem pressão, apenas 25%, em cada 4, só um cuida da pressão. Então isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem. O que é a pressão alta? Então, eu vou falar aqui, depois eu vou mostrar um esquema. O sangue bombeado pelo coração para irrigar os órgãos, ou movimentar-se, exerce uma força contra a parede das artérias. Vira quando o coração aperta aqui, aí ele empurra, e nossas artérias elas têm uma seção fininha, outras não. Mas elas não deixam o sangue fazer elas se dilatarem. Então isso que é a pressão sanguínea. E quando elas oferecem resistência para a passagem do sangue, ocorre a chamada hipertensão arterial, ou popularmente pressão alta. Então, quando essas artérias elas sofrem algum dano, e elas perdem a capacidade de regular. Então, elas ficam mais rígidas. Vários órgãos trabalham para manter a nossa pressão no valor adequado. Nós estando vivos, alguns fatores fazem ela aumentar. Por exemplo, se a gente correr, a gente chega com a língua de fora, o coração batendo acelerado. Então, geralmente ela dá uma subida. Quando a gente está dormindo, tranquilo, bem relaxado, ela costuma dar uma baixada. Quando a gente está com dor, ela também dá uma subida. Quando está frio, ela costuma aumentar um pouquinho. Então, ela tem uma oscilação. Só que ela tem um teto e um piso. Quem tem hipertensão arterial sistêmica, ela não obedece nesse teto nem nesse piso. Então, por exemplo, tem paciente que chega lá, doutor, eu estou tomando medicamento só quando ela está alta. Quando ela está normal, eu não estou tomando. Só que o problema da hipertensão é que ela fica oscilando. Ela oscila o tempo inteiro. E ela não obedecendo esse teto e esse piso, nós vamos ver o que ela pode fazer no nosso corpo. Causas. Tem fatores eternos, por exemplo, a hereditariedade. Então, além de eu ser filho de hipertenso ou neto de hipertenso, tanto pela questão do costume de alimentação, costume de hábitos, quanto a questão de hereditariedade. Quem aqui tem um papai ou uma mãe com pressão alta? Idade. Então já vimos aqui que quanto maior a idade, maior a chance de desenvolver o problema. Raça. Pessoas de raça negra são mais propensas à pressão alta. Peso. Quanto maior o peso, maior a chance da pressão aumentar também.
E tem fatores internos. Falta de exercício físico. Quem consegue aqui fazer atividade física todo dia? Pelo menos 5 dias por... Má alimentação. Hoje todos nós estamos expostos a má alimentação. Mesmo a gente fazendo o possível para ter cuidado. Por exemplo, na sessão de área de criança, o que você mais gosta de comer? Se a gente fosse no mercado agora, falar só, você pode escolher o que você quiser para comer. Macarronada, opa! Gostoso. E você? Eu? É. Eu vou querer manga. Opa! Caramba! E você? Morango. Teve uma das minhas que falou miojo. Miojo. Ai, que nojo. Miojo é gostoso. E você? Miojo. Então, hoje nós vamos na parte infantil e dos adultos também. E tem um monte de coisa gostosa ali, não tem? Tanto salgado quanto doce. Quem gosta de salgado tem muita coisa boa salgado e tem muita coisa boa doce. E são bem gostosos, né? E dá vontade de comer um só? Não. Quem é que gosta de pipoca? Eu me lembro que comecei a aprender a fazer pipoca da infância para a adolescência. Então minha mãe trabalhava fora e aí ela ensinou os passos básicos. Aí eu descobri que se eu colocasse mais óleo, ela ficava mais crocante. Mais amarelinha, mais crocante. E quanto mais sal, ela ficava parecendo mais gostosa. Quem é que gosta de pipoca com bastante sal? E eu gostava. Às vezes comia que a boca ficava ardida e meio murcha. E era a vez a bacia inteira. Vamos lá. Ó, o estresse, o álcool, cigarro e o estresse. Então, excesso de trabalho, angústia, preocupações e ansiedade também faz a pressão aumentar. Olha um dado importante aqui. Apenas 29% das consultas médicas são medidas a pressão. Cada 10 é como se fosse no máximo 2 ou 3. Então, puxa, apenas 23% dos hipertensos controlam corretamente a doença. 36% não fazem controle algum e 41% abandonam o tratamento após melhora inicial da pressão arterial. O que é? Agora vamos à definição. É uma doença crônica não transmissível, não é passável de uma pessoa para outra, caracterizada por elevação persistente da pressão arterial. Então não é só um valor. Muita gente chega lá desesperado. Ai, eu cheguei na rua ali, agora mediram minha pressão para 16/10. O que eu faço? Isso é pressão alta? Não. Só um valor não é pressão alta. É necessário várias aferições em várias ocasiões. Isso, na técnica adequada. O que é a técnica adequada? Eu preciso estar meia hora sentado, tranquilo, com a bexiga vazia, não tendo tomado chá ou café preto, para quem faz uso do chá ou café preto, e depois alguém treinado em aferir a pressão, de verificar a pressão, vai lá e ver. Deu valor X, anota no papelzinho. Então, vários valores alterados é que possibilitam a gente fazer o diagnóstico da doença. Não é só uma pressão alterada. Então é uma condição multifatorial, são vários fatores. Já vimos aqui que tem genéticos, fatores epigenéticos, alimentares, Que são os fatores externos, né? Que modificam a questão genética. ótimo, alimentares, ótimo, ambientais e sociais. Aqui, ó, definição, a título de curiosidade. Se perguntarem qual é a pressão alta, como é que é? A pressão sistólica. A sistólica é a maior, a diastólica é a menor. A sistólica é quando o sangue empurra, o coração empurra o sangue lá para o corpo.
Aí a veia fala assim, ó, só vou dilatar isso. Então, isso é a sistólica. E quando ele relaxa, é a diastólica. Então, ela tem que ser maior ou igual a 14, 140 milímetros de mercúrio, que é 14, ou maior ou igual a 90, com a técnica correta, em pelo menos 2 ocasiões diferentes, sem a pessoa estar medindo a pressão. Porque tem pessoa que está usando o remédio da pressão e fala assim, ó, eu não tenho nada, não tenho pressão alta, eu só uso o remédio aqui para não deixar ela aumentar, mas eu não tenho doença nenhuma. Não, mas o fato de usar antihipertensivo é que a pessoa tem hipertensão. Aqui tem a interação entre genes, ambiente, e ali na questão ambiental, idade, sedentarismo, sal, apneia, álcool, cigarro. A apneia do sono também faz aumentar. O que é a apneia do sono? Aquele problema em que a pessoa tem uma dificuldade de respirar quando está dormindo. Geralmente a pessoa tem algumas pausas. Ela para um pouco, de repente começa a respirar de novo. Isso também pode causar doença. Aqui, a título de curiosidade, valores normais, menor do que 12 por 8. Obrigado. Para a hipertensão, até 139, e até 89 da diastólica. Aí tem vários graus, reparem aqui, ó. Grau 1, grau 2 e grau 3, que é hipertensão grave. Tá? Ninguém precisa decorar isso não. Isso aí é pra gente, a gente classifica durante o atendimento. Mas só para saberem que tem graus de gravidade. E essa é como quando a gente vai usar o esfigmomanômetro, então o coração empurra, o sangue, ele faz uma pressão sobre o vaso. Então a pressão quando ele empurra é o sistólica, ele vai dar o 12 aqui, e também dá quando ele relaxa. Então isso aí essa é a técnica de funcionamento de aferição. Então um vaso sanguíneo saudável e o vaso hipertenso. A parede dos vasos tornam mais grossas e rígidas e o diâmetro fica mais estreito. Então o sangue tem mais dificuldade para passar no corpo. Aqui é um esquema muito feioso. Aqui é um sistema hidráulico de um prédio. Eu usei essa imagem para mostrar que dentro do nosso corpo tem muito vaso sanguíneo. Para tudo quanto é lado, até do olho, para a gente enxergar, o sangue tem que passar em todos aqueles vasinhos. E se um deles tiver problema, vai dar ruim. Ó, isso aí, se acontecer no cérebro, isso aí seria um acidente vascular cerebral, um derrame, um AVC. Então é mais ou menos essa a lógica. E a pressão alta é um dos principais fatores. Além disso, onde que pode dar problema se a nossa pressão estiver desregulada? Por exemplo, ó, a gente comer aquele miojo, aquela pipoca com bastante sal, que é gostoso, olha onde é que vai dar problema. Ó. Retinopatia hipertensiva no olho, então pode dar cegueira. Acidente vascular cerebral, que é o derrame. Doença cardiovascular, que é a doença coronariana, né? Doença dos vasos sanguíneos. O infarto e a insuficiência cardíaca, que a irmã já perguntou. Doença arterial periférica, então tem pessoas que vão andar e sentem uma dor, uma agulhada na perna, uma fincada. Cansaço nas pernas, principalmente na subida. Também podem estar relacionados com a hipertensão. E lesão de órgão-alvo, que é a nefropatia hipertensiva, além do aumento da dissecção da aorta. Então a aorta sofre lesão também. E olha que é um vaso de calibre grosso, é igual uma mangueira de jardim. Olha, isso aqui é uma doença arterial periférica. Nesse lado de cá é uma leve ou moderada. E essa aqui é uma severa. Reparem que está bem roxo. Então isso é o que acontece quando o sangue não chega adequadamente. Aquela região ela fica sem oxigenação adequada e ela começa a morrer. Acontece no corpo inteiro. Aqui
dá um esquema que a irmã perguntou. O que é insuficiência cardíaca? O coração trabalhando muito tempo com a hipertensão sem tratamento, ele tem que fazer muita força para empurrar o sangue, então ele vai ficando musculoso. Então ó, aqui, ó, reparem que aqui é um coração normal, aqui é essa parede do vaso, aqui está mais grossa, ele está musculoso. Então, automaticamente ele cabe menos sangue dentro do corpo, do coração, e ele tem que bater mais vezes para poder enviar a mesma quantidade de sangue. Que antes, eu vou dar um exemplo, antes ele batia 60 vezes para mandar uns 4 litros por sangue em tantos minutos, agora ele vai ter que bater 100, então ele vai ter que trabalhar mais. Com o coração é um músculo. O que acontece quando a gente faz uma caminhada, uma trilha bem pesada, anda muito, ou brinca muito? A gente fica cansado, não fica? Não fica dolorido, dá vontade de deitar. Assim o coração também. Aí o que acontece? Ele fica, ó, grandão, ele fica mais flácido, esse músculo esgarça, fica igual um pano velho. Então aí ele fica meio sem força, não trabalha com a mesma eficiência. Então quanto maior a insuficiência cardíaca, maiores sintomas. Eu já vou falar um pouquinho aqui sobre esses sintomas. Com a pressão baixa acontece a mesma coisa? Não. Quanto mais baixa a pressão, é melhor. A não ser, tem pessoas que às vezes por alguns fatores, entre eles às vezes desidratação, faz com que ela fique tão baixa que a pessoa fique tonta. Aí também não é muito legal. Mas geralmente a pressão baixa não tem problema para a saúde. Quanto mais baixa a nossa pressão, melhor para a saúde. Irmão Leandro? Então, eu quando estava no seminário, tinha 13 anos, tinha um menino lá, ele tinha coração dilatado. Essa questão de coração dilatado produz hipertensão, tem algum problema, tem coração dilatado? O de coração dilatado é o que nós estamos falando. É a insuficiência cardíaca. Para jovem também dá, adolescente, interessante. Já é congênito, de nascença? Não. Geralmente, raros casos podem acontecer em pessoas novas, mas geralmente é uma consequência de uma pressão, da hipertensão não tratada. Então, por exemplo, se eu tenho hipertensão, não faço um tratamento adequado. O que é tratamento adequado? É uma medicação adequada, estilo de vida adequado, e ela fica oscilando muito, ultrapassando o limite para cima e para baixo. Então, acontece isso. O coração fica grande. Tem lugares que é conhecido como coração de boi. A pessoa tem fulano tem coração grande, é coração de boi. A pessoa fica cansada, com a perna inchada, faz qualquer exercício, às vezes até para tomar banho cansa. Sim? Então, isso daí pode ser emocional também, porque todo mundo vai jogar bola, brincava, tinha muita atividade, né? Falta de sedentarismo. A alimentação lá é muita verdura também. Eu acho. Será que é emocional também? Não. Família? Leandro, eu acho que nesse caso era alguma doença que ele já tinha de base, tá? Então, assim, existem doenças na infância, que é uma cardiomiopatia, algum problema de saúde já, que cause alguma alteração do coração, que são casos diferentes, mas assim, a fisiopatologia, o desenvolver da doença é diferente, mas é praticamente mais ou menos isso que ele falou. Então o coração ele se dilata todo, ele fica cansado. E daí quando a gente vai malhar na academia, o que a gente faz? A gente ganha músculo, ganha massa muscular. Quando o coração ele começa a trabalhar muito, começa a enfraquecer, ele se dilata todo, ele amolece. E aí ele não consegue mais, ele não tem força para mandar esse sangue para frente. Aí ele bate lentamente. Então aí não consegue mais jogar esse sangue para frente. E aí ele fica cansado, e aí automaticamente esses sintomas que ele está falando. Enche as pernas, dá cansaço, dá falta de ar, o sangue que era para estar indo para frente fica preso dentro do pulmão, aí a pessoa começa a ter falta de ar, cansaço. Então é bom. Quem tem insuficiência cardíaca não pode. Por isso que é uma doença grave. Respondendo a pergunta da irmã que eu sou ansiosa, né? Isso é uma doença grave. A insuficiência cardíaca é a fase terminal do coração. Pode haver o caso do garoto lá, né? O garoto normal, né? Tem o coração dilatado, mas não tem sintoma nenhum, então tudo bem com ele. Pode dizer também? É que a gente não consegue dizer se era isso que ele tinha. Ele tinha um coração dilatado, a gente não sabe qual é a causa. Continua vivendo normalmente? Eu não sei, eu não consigo ver a clínica
doença de Chagas, não foi picado pelo barbeiro. Então, o músculo também, algumas doenças, algumas síndromes, falta de alguns componentes, algumas doenças genéticas são bem raras. Mas o mais comum é o que a gente está falando, é a pressão não tratada. O dele pode ser outro fator. Há 50 anos atrás, não, 70 anos, eu estou com 83 anos, tinha 13. Então isso daí naquele tempo ainda não tinha muito estudo dessas coisas, né? Você sabia que o cara tinha coração dilatado, mas normal. Você entendia como se fosse um doente, assim. A irmã ia perguntar? Sim. Sim. Minha mãe, ela estava dizendo problemas cardíacos, né? Mas eu já fiz uma época de exame e a médica não disse nada. Agora eu fiz, ultimamente fiz e o médico falou que o médico falou que tá bom, o outro falou que eu tenho problema de suficiência. Mas eu faço exercício, eu não fiz canseira, não fiz cansaço, nada disso que eu está falando. Eu não tenho pressão alta. É possível que eu esteja que não relatou a canseira, essas coisas. É possível. Eu não tenho esse sintoma. É possível que eu esteja? Olha, é muito importante a pergunta da irmã. Ela perguntou, que ela falou que fez um exame e deu alguma alteração no funcionamento do coração e deu uma insuficiência cardíaca. E só que ela não tem sintomas. O que acontece? Tem vários graus de insuficiência cardíaca. Tem graus iniciais que a gente não sente nada, que o coração está funcionando quase, por exemplo, 80%, a gente não vai sentir nada. Cuidando da saúde, cuidando da alimentação, fazendo atividade igual a irmã faz, não vai ter problema nenhum disso. Fique tranquilo. Agora o problema da insuficiência cardíaca, quando a fração de ejeção, que a gente chama, quando vai fazer o eco lá, a fração de ejeção baixa. Por exemplo, eu vou citar aqui rapidamente o exemplo da minha tia. Eu tive uma tia, irmã da minha mãe, que ela foi criada na igreja, se desviou e ela, depois de uma certa idade, ela descobriu que tinha hipertensão. E ela, assim, tinha receio de tratar. Que é grave, hein? Ela é uma hipertensão no começo da faculdade. Eu visitei ela era uma pressão de 14/9, 15/9, e ela falava, eu não uso esse medicamento não, porque eu acho que isso aí vai me deixar dependente e eu tenho medo de ficar dependente desse medicamento, e eu acho que a indústria farmacêutica ganha em cima disso, é a ideia que ela tinha. E eu faço tratamento natural. Eu tomo lá cápsula de alho e de vez em quando eu não como algumas coisas lá. Aí eu expliquei, isso que eu estou explicando para os irmãos, eu expliquei para ela, detalhadamente. Olha, tia, assim, funciona assim e tal. Eu aconselho a senhora para fazer o tratamento adequado, porque senão depois o coração pode crescer. E aí é difícil tratar. Numa certa ocasião, fui novamente lá e aí, tia, está tomando medicamento? Não estou, só tomo quando ela está alta. Quando ela está baixa, eu comprei o aparelho, eu meço várias vezes por dia. Quando ela está alta, eu tomo. Quando não está alta, eu não tomo. Aí eu expliquei novamente o que a gente está falando aqui. E notei que a partir quase no final do curso, e aí eu notei que eu fui visitá-la e ela estava com as pernas inchadas. E aí eu falei, tia, tem passado no médico, tem feito os exames? Ela, filho. Eu fui no médico, ele pediu um eco e deu fração de ejeção baixa. Na época acho que foi 30 e poucos %. E aí eu falei, olha tia, isso aí é uma insuficiência cardíaca. Já é um problema grave, eu aconselho a senhora a tomar o medicamento certinho. Ela tinha outro problema de saúde, eu aconselhei a buscar o especialista. Ela foi e aí começou, aí ela entendeu que era problema e a evolução da doença. Quando eu visitei novamente, em questão de 1 mês ou 2 meses, ela não conseguia deitar para dormir. A perna bem inchada, bem cansada. Se ela fosse do quarto para a sala, ela parava um pouco no
cadeira, e quando ela deitava, ela falava, se eu deitar, é como se eu estivesse me afogando. E ela dormia sentada. E aí ela falou, olha, o cardiologista falou que eu tenho 6 meses de vida. E aí eu dei alguns conselhos para ela, eu falei, tia, volta para a igreja, a senhora conhece, pede perdão para as pessoas, mesmo que as pessoas que fizeram mal para a gente, às vezes a gente fica com uma mágoa, ela tinha muita mágoa com algumas injustiças que ocorreram ali durante a juventude dela na igreja. Por isso ela se revoltou e saiu. E ela, assim, começou, aí ela falou, olha, eu sei que a reforma é a igreja de Deus, mas eu não consigo mais ir na igreja. Então eu estou indo numa igreja que fica do lado de casa. Então meu filho me carrega até ali, mas eu não consigo, só vou lá quando ele me carrega, porque eu não consigo subir a escada. E menos de 6 meses, ela visitou todas as outras tias, se reconciliou, pediu perdão, ficou muito magoada que tem uma filha dela que assim, tinha se revoltado também, saído da igreja, e ela tentou se reconciliar com a filha e não conseguiu. Isso deixou ela muito angustiada. E ela voltando da casa da minha tia mais velha, nessa época eu morava no Rio, e eu avisei pro meu primo, olha, não deixa ela fazer esforço, não deixa tua mãe fazer esforço. E aí, só que eles moravam muito longe. E nesse dia ela foi, almoçou com a minha tia, lancharam. Aí minha tia quis levar lá de carro, ela não quis, não, ainda vou ter que passar no comércio e eu vou devagar. E aí depois me ligaram e ela estava numa UPA, ela tinha, eles estavam andando para ir para pegar um outro ônibus e tinha um horário lá, se perdesse aquele ônibus, só ia ter um ônibus depois de 1 hora. E aí meu primo, mãe, anda um pouquinho mais rápido, anda um pouquinho mais rápido. E aí nisso ela sentiu tonta e caiu, perdeu os sentidos. E aí quando me chamaram, na época eu era recém-formado, e aí eu corri para essa UPA, cheguei lá, ela já estava entubada, com sedativos, ela já não estava consciente. E o médico achou que ela tinha tido um infarto. E aí era intensivista, então ele estava mantendo ela viva com vários medicamentos para forçar o coração a funcionar. E aí depois eu falei para ele, olha, o caso dela, ela tem insuficiência cardíaca grave, assim, assada. Aí ele me olhou e falou, olha, você sabe o que eu vou precisar fazer, né? E aí eu falei, olha, deixa, eu posso trazer minha tia para visitar ela antes, meus primos? Aí ele, pode. Aí entramos lá, mas ela já não estava mais acordada. E foi ele parar os medicamentos e ela foi a óbito. Então, assim, 53 anos de idade. Então eu estou contando isso porque é um desfecho, assim, até hoje eu fico assim, puxa, o que eu deveria ter feito, o que eu poderia ter feito de diferente para fazer com que aquela morte fosse evitada. E é o que eu faço, contando para vocês o que é a doença, o que ela faz, porque é uma doença catastrófica. Então o que a gente puder fazer para não deixar em estágio que não tenha retorno. E chegou em insuficiência cardíaca grave, nem transplante a pessoa consegue ser submetida porque ela não aguenta a cirurgia. Então, esse é o alerta que eu dou aqui para os irmãos. Tem remédio natural que a gente possa tomar, assim? Eu já vou falar sobre isso, tá? Irmão, Sim. dizem que medicamentos atualmente é só para curar o sintoma, mas não cura. Não tem remédio que cura esse problema de hipertensão? Cura. Já vamos falar sobre isso. Muito importante essa pergunta. A irmã vai perguntar. Isso, eu gostaria de perguntar aqui, assim, o que eu entendo um pouco, que se a gente não liberar o perdão, se a gente tiver rancor, o coração, isso afeta o nosso coração, é isso? Pode influenciar, sim. Tanto que a Bíblia fala que o coração alegre e o coração seca os ossos. Então, seca os ossos, a
acaba com as fontes da vida que Deus proveu para o nosso corpo. Ó, essa aqui são os estágios aqui. Um coração, esse aqui é um corte, como se você pegasse o coração, cortasse ele de lado. Um coração normal. As células são organizadinhas, igual um telhado organizado. Aqui já está um coração em processo de aumento da espessura, que é hipertrofia concêntrica. Notem que as células já começam a ficar desarrumadas. Aqui já é um coração de insuficiência cardíaca grave, que é o que chamam de coração grande, cardiomegalia ou coração de boi. Notem que as células não têm organização nenhuma. É igual um telhado com uma telha para cá, outra para lá. Não funciona, não tem mais o que fazer. Esse estágio ali não tem mais o que fazer. Os medicamentos que existem são apenas para a pessoa não morrer sufocada, para aumentar um pouquinho a sobrevida ou a qualidade de vida, mas não tem cura, não tem tratamento, não tem o que se faça, nem natural, nem cirurgia, nem medicamento, nem nada. Esse estágio ali não tem o que fazer. E dá para fazer transplante? Não, a pessoa não aguenta o transplante. Se for fazer o transplante, ela já morre no começo da cirurgia. Olha, aqui a pessoa com insuficiência cardíaca congestiva grave, o que ela vai ter? Inchaço nas pernas. Então o sangue ele é como se fosse, ele fica represado, é igual aquele rio que ele não segue o curso dele. Alguma coisa faz com que vire uma represa ali e ele vem a água até ali e fica preso ali. Então o pulmão fica encharcado, a pessoa fica com a sensação de que está sufocada mesmo, não consegue respirar. Geralmente fica ascítica a barriga, fica líquido na barriga, se acumula na barriga. Então essa pessoa vai ter mais acesso de tosse, vai ter uma dificuldade de respirar, vai ficar o cérebro mais confuso, vai ficar uma pessoa cansada. Tem vários estágios. Em alguns estágios, por exemplo, a gente mede, você consegue subir essa ladeira sem ter cansaço? Tem pessoas que vão falar, tem. Então é um estágio mais leve. Tem pessoas que vão subir 3 lances de escada aqui e vão ficar cansadas. Agora, estágios graves, a pessoa tem dificuldade de tomar banho, dificuldade de se alimentar. Se a gente for comer, a pessoa fica cansada. Então tem vários estágios. Fatores de risco. Tem alguns fatores que são modificáveis e outros que a gente não controla. Quais que a gente não tem controle sobre ela? Genética. Então, por exemplo, meu pai e meu avô eram hipertensos. Isso eu não tenho como controlar. Eu nasço com uma predisposição. Mas a predisposição só funciona em no máximo 20% da proporção da gente desenvolver a doença. A idade. Por quê? Por exemplo, minha idade. Quanto mais idade eu tiver, maior a chance. Isso aí não tem como voltar atrás. E o sexo a gente também não escolhe. A mulher tem uma chance maior, o homem um pouco menor. Mas não tem como escolher. Agora, o que a gente pode mudar? Isso aqui a gente tem o poder de mudar. Isso aqui é o mais importante dessa tarde. Controlar o peso, controlar a quantidade de sal. Quem usa o álcool, fugir do álcool. Controlar o estresse. A questão da atividade física para fugir do sedentarismo, que é um dos principais fatores. E quem fuma, reparem que os que a gente pode controlar, Deus ele deu esse poder nosso do livre-arbítrio para a gente administrar a nossa saúde. Ele não vai forçar. Essa semana eu atendi uma paciente que eu falei, olha só, a diabetes da senhora está muito descontrolada. Se a senhora não conseguir controlar, não deixar de usar açúcar, a senhora não tolera mais açúcar e não usar esse medicamento adequado, a senhora vai ter um infarto em pouco tempo. Ela falou, não, eu sou da igreja e Deus, em nome de Jesus, Ele me protege. Será que é assim? Não. Qual o nome disso? Aprendemos hoje, presunção. Aí eu falei, olha, a gente tem que ter cuidado da saúde, porque se eu furar um sinal vermelho, eu sabendo que o sinal vermelho, e bater de frente com outro carro, Deus vai me proteger? Aí ela ficou pensativa,
Mas assim, a primeira reação dela era: vira essa boca para lá, Deus me protege. Eu achei engraçado. Sim. O seguinte, se a pessoa está com hipertensão, ou tem essa hipertensão, ou estresse, e se a pessoa curar o estresse, daí reverte? Reverte, pode reverter. Não fica mais no corpo, não, né? Alguns casos, a maior parte reverte, mas tem casos que ela vai desregular todos os mecanismos do corpo. Por exemplo, o corpo tem vários mecanismos para regular a pressão. Tem mecanismo no cérebro, mecanismo nos rins. Então, por exemplo, se a gente come alguma coisa salgada, inicialmente, o que acontece quando a gente come alguma coisa salgada? Quando a gente come alguma coisa salgada, a pipoca gostosa lá, depois dá o quê? Sede, né? Em um dia, um saco de pipoca. Ó. Ela falou que ela come um saco de pipoca em um dia. Então, se a gente come alguma coisa salgada, logo dá sede. Então, a pressão aumenta, aí o que o rim faz? Ó, a pressão está alta, joga para fora. Então, a gente vai fazer xixi toda hora. E aí ele tem vários mecanismos, vários hormônios, vários... Ou adrenalina também. Isso, ele tem vários fatores ali. Agora, tem uma questão, que eu vou dar um exemplo. Tem paciente que acostuma, mesmo tratando a hipertensão, ele acostuma o corpo a trabalhar com uma pressão tão alta, por exemplo, 16/10, que o corpo, ele entende que aquilo é a pressão da pessoa, e ele se programa para trabalhar naquela mesma pessoa. Tendo mudado o estilo de vida, ele meio que faz alguns mecanismos para manter ela alta, porque ele entende que aquela ali, ele trabalhou 20, 30 anos assim, e ele acha que aquilo ali é o melhor para a pessoa. Então, por isso que hoje tem alguns medicamentos que a gente usa que são cardioprotetores, nefroprotetores, não é só para baixar. E eu já vou dizer algum detalhe e vou responder a pergunta do irmão Leandro. Tem um tratamento não farmacológico e farmacológico. Esse aqui é para todo mundo. Esse aqui. Nem todos precisam de medicamento. Mas o não farmacológico é para todos. Inclusive para gente que não tem pressão, para evitar a hipertensão, para evitar a gente ter esse problema. E qual é esse tratamento? Mudança de ciclo de vida. Esse aqui todo mundo tem que fazer. É o mais importante. Alimentação correta. Isso, agora vamos entrar. Só que temos um probleminha. Diariamente a gente atende muitas pessoas, mas assim, quando a gente fala que tem que fazer atividade física, que tem que diminuir a quantidade de sal, aí as pessoas, doutor, mas não tem um remedinho que eu tome que faça tudo isso por mim, não? Eu tenho um problema no estômago. Olha, não pode comer isso, não pode comer pimenta, fritura. Mas assim, não tem como só comer passar um omeprazol, não, porque eu gosto tanto da pimenta, eu não quero parar. Os prazol são os piores, né? Então, hoje em dia, as pessoas gostam de coisas práticas. Isso é assim, até, vamos dizer assim, dentro da correria, né? Poxa, é mais fácil, né? Algumas dicas. Manter um peso adequado, atividade física, alimentação saudável, diminuir bebida alcoólica, não fumar, evitar o estresse, diminuir a quantidade de sal e leia o rótulo dos alimentos, evitando-os com maior teor de sódio. Quem é hipertenso toma medicação conforme a orientação médica. Cada médico, cada caso é um caso. Tem vezes que às vezes a gente pega um paciente lá, como você está fazendo? Eu estou tomando remédio do meu vizinho. Mas não, do seu vizinho tem uma classificação. A medicamento é individualizado para cada pessoa e quando a pessoa precisa. Não é assim, eu quero, só deu uma pressão alta, já vou tomar um. Não funciona assim não. Falamos sobre a questão da espiritualidade. Vamos começar pelo primeiro passo. Um estudo de corte que foi feito com alguns pacientes durante alguns anos mostrou que a situação de religiosidade e espiritualidade contribui com uma modulação mais
suave nas situações da vida cotidiana e traz benefício no controle da pressão arterial. Por quê? Porque quando a gente consegue modular o estresse, quando a gente pega assim, olha, esse problema eu não conseguindo resolver, vou entregar para quem pode. E a gente coloca o joelho no chão, e a gente ora e pede ajuda, entrega e fica tranquilo, Deus vai resolver aquele problema e a gente vai estar menos exposto à adrenalina e outros fatores que vão desregular o nosso corpo e trazer a chance da gente ter a doença. Aqui nós temos alguns estudos, eu vou mostrar algumas, vamos dar destaque para alguns, não vamos falar todos. O controle de peso. Alcançar o peso ideal. Por exemplo, se a gente consegue, eu estou acima do peso, a minha pressão está desregulada, e eu conseguir perder peso, ele pode abaixar entre 2 a 3 milímetros da pressão. Viram como é que a mudança de estilo de vida, o que Deus pede para a gente é o mais importante. O medicamento, só começando a responder as perguntas que foram feitas, o medicamento é só para apagar incêndio. São os casos que a hipertensão que tem risco, a gente usa para evitar que aquela doença progrida. Ele não vai curar. Mas o principal mudança de estilo de vida é que a gente consegue até fugir dos medicamentos. Nesse caso, o que a gente aconselha? Procurar um nutricionista, um nutrólogo, um educador físico que vai dar suporte para a gente ajudar a questão da gente perder o peso. Dieta saudável. Olha essa dieta aqui, vê se não tem alguma coisa em comum com a Bíblia. Dieta rica em frutas, vegetais, grãos, baixo teor de gordura e redução da gordura saturada em trans. Diminui 3 milímetros de mercúrio na média da pressão. Qual é a dieta que Deus deixou pra gente? Qual que é? Lá no testemunho fala. Frutas, verduras, cereais. Isso, os 8 remédios de Deus. Tá aqui, ó. A ciência, ela só confirma o que Deus já tinha colocado, porque Ele é nosso Criador. Ele deixou o manual na Bíblia do que a gente pode e o que a gente não pode. Aqui uma sugestão de um prato saudável. Metade frutas e verduras cruas. Olha, crianças, vocês querem ficar bonitonas, fortes, inteligentes, com a pele bonita, o cabelo bonito, beber bastante água. Metade do prato salada crua ou fruta crua. Esse é o segredo. Aí a outra parte, 25% cereais, raízes, tubérculos e 25% de leguminosas, o mínimo possível de gordura. Isso, alguns profissionais da área de nutrição ou da nutrologia vão dar uma orientação mais adequada para cada um. A gente não, nós médicos, a gente não tem um treinamento específico para isso. Tá? O nosso treinamento é outro. Alessandro, Sim. quer baixar a pressão? Volta a examinar. Fruta, verdura, legumes, água, exercício, etc. Então é o ideal para baixar a pressão. Isso, muito bem. Redução da injeção de sódio. O ideal é menos de 2 gramas, ou pelo menos 1 grama do que a gente usa. Vai reduzir entre 2 a 3 milímetros de mercúrio. Olha o que a serva do Senhor escrevia em 1860 e alguma coisa. Agora que a medicina está falando aquilo, antes não falava. Em 1950, o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, morreu de hipertensão. Não existia tratamento, não sabia o que era a doença e nem o tratamento era caldo de arroz e muito açúcar. E olha o que a serva do Senhor há muito tempo atrás falou. Não useis sal em quantidade, e evitai as conservas e comidas condimentadas.
Servir-vos de abundância de frutas e a irritação que reclama tanta bebida nas refeições desaparecerá e será em grande parte. Quem aqui sente sede na hora que come? Você sente? Quando você almoça lá, dá vontade de beber água? Dá? Quando a gente sente sede na hora que a gente come, tem que comer um pouco menos de sal para não sentir sede. Se a gente tomar água, aí o que vai acontecer? A digestão vai ficar ruim. É como se a gente fosse fazer o bolo, quando a gente coloca a massa ali no forno, e a gente jogasse um copo d'água, vira bolo? Não, fica ruim, né? Então, a gente tem que pegar um pouco menos de sal. Alessandro, Oi? e comer 75% de comidas cruas antes da cozinha. Isso! Muito bem, Mais assim, por exemplo. muito bem. Irmão, Sim. o médico fala assim, o sal não é causador da hipertensão. Tem gente se engana, tem muito médico pregando. Olha o que a irmã White falou. Não usei sal em quantidade. Agora a gente vai ver alguns detalhes. Por que ela falou isso? Aqui, o que a gente deveria comer de sal? Máximo 5 gramas. A média do brasileiro é 12 gramas. Quanto é 12 gramas? 12 dividido por 5 dá quanto? 2 e alguma coisa, né? A gente come mais do que o dobro do que pode. E a gente quer ter saúde. É possível? Não. É difícil. É igual furar o sinal vermelho, não é? Mesmo sem a gente pensar, sem a gente querer. Mas agora a gente está sabendo. Agora, assim, sódio e sal é a mesma coisa? Qual a diferença em grama? Vamos aprender um pouquinho. Sódio o sal, ele tem outros fatores. O sódio é um deles. Eu quero, provavelmente alguém aqui vai saber. Quanto equivale esse máximo que a gente deve comer aqui? Se a gente fosse medir, tem alguma forma de a gente medir isso? Alguém sabe? Uma colherzinha. Hã? A irmã falou que uma colherzinha. Alguém quer arriscar mais alguma? Ó, uma tampa de caneta Bic. Esse é o máximo que a gente pode comer por dia sem ter problema. Ou seja, eu nem preciso mais passar no arroz, no feijão. Agora, sabe qual é o problema? Que muitos alimentos que são gostosos. Lembra que eu falei do mercado lá? Quem gosta aqui de Cheetos? Doritos. Refrigerante. Mas refrigerante não é doce? Mas tem muito sal, muito sódio. Então, agora a gente vai ver, ó, esse aqui é o máximo, uma tampa de caneta Bic. Só que muitos alimentos que a gente compra já tem mais do que isso em pequena quantidade. Ó. Só de curiosidade, 10 elementos de quantidade de sódio. Olha o que tem mais aqui. Ketchup, mostarda e outros molhos, 650 miligramas. Isso aqui é o máximo que a gente pode usar por dia. Isso aqui é uma quantidade pequena, tá? Não é um vidro inteiro, não. Mas é gostoso, né? Não dá vontade de ir na pizza colocar bastante. É gostoso, né? E na batata frita. Com ketchup. Quem aqui não gosta? Ó, maionese também. Batata frita chips, ó. Pizza congelada, manteiga, margarina, 400 miligramas. Panquecas, wafers, pipoca, falando da pipoca, mas aquela ali é sem sal. A nossa com sal, ela vai pra cá, ó. Cucas, biscoito doce, bolos, tortas e refrigerantes, sobremesas. Agora, outra curiosidade. Ó, falando do macarrão Santana, do miojo. Olha o miojo, ó. Ele tem 1.795 miligramas. Um pacote de miojo, ele tem quase o máximo que a gente pode usar por dia. O máximo é 2.000, aí tem 1.795. Viram? Aí,
Não dá vontade de comer 2 pacotes de miojo? Sim. Quando a gente chega na escola com fome? Hã? Uma colher de queijo ralado, 100 miligramas. 30 gramas de gorgonzola, 330. Uma colher de molho de soja, de shoyu, 855. Então 2 colheres já vai dar, 3 colheres vai dar quase o máximo que a gente pode usar por dia. Mas não é gostoso uma salada regada no shoyu e no azeite? Quem come carne, uma salsicha de hot dog tem 609, uma fatia de mortadela 148 e o pãozinho francês, pão da padaria, 324 miligramas. Então 3 pãezinhos francês vai dar metade do que o máximo, mas se coloca manteiga e acabou a cota do dia. Irmão, por favor, esse miojo aí é o tempero que é prejudicial, né? Hã? O tempero do miojo é prejudicial. Isso, e também o preparo da massa também, o tipo de massa refinada, Mas se a os gente condimentos que for vão usar ali. o macarrão disso daí, então, tipo, diminui, né? Diminui um pouco, diminui um pouco. Eu gosto de fazer meu próprio Ó, caldo de galinha. Só um tablete de caldo de galinha já foi a cota do dia. Outros aqui, ó. Ali já falamos do pão. Esse aqui tá quase a mesma coisa. Vamos passar. Ó, azeitona verde, 100 gramas. 100 gramas dá mais ou menos o quê? Umas 5 azeitonas? É gostoso, né? Dá um pouco mais, né? 12.983, dá mais do que o máximo. Ó, o macarrão já falamos. Biscoito creme crack, 100 gramas. Aquele pacotinho tem o quê? Umas 300 gramas. Ó, 854. Se comer o pacote inteiro, acabou a cota. Tem que almoçar salada sem sal e jantar frutas. Extrato de tomate, ó, 400, quase 500 e 100 gramas. Cereal matinal. Ué, mas o cereal não é salgado? Não é doce o cereal? Mas ó, 655 e 100 miligramas. O salgadinho industrializado, ó. Quem gosta aqui de Doritos, Cheetos, batata chips, olha, pacotinho pequenininho, 100 gramas, tem 1.450. Se comer 2 pacotinhos, acabou. Viram? Como é que diz? Como é que o sal faz mal? E a gente tem que fugir daqueles salgadinhos, que é gostoso, mas faz o nosso coração ficar dodói. Mussarela. Quantos aqui sabem, gostam de ver rótulo de alimento? Já repararam que agora eles estão colocando com porções cada vez menores? Antigamente era do pacote inteiro. Agora não, ó. Aqui, ó. 2 fatias, que vai dar 30 gramas. Isso se for a fatia que eles colocam lá, que é aquela que dá pra ver tudo, né? Se for a fatia que eu gostava de cortar, cada fatia vai 50 gramas. Ó, 216 miligramas, é 9% do que a gente pode usar no dia. Mas a gente consegue comer só uma fatia. Se a gente for comer pizza, a gente consegue comer só uma fatia, é difícil, né? Aqui vai uma receita. Se alguém depois precisar, eu posso mandar aqui essa, de como a gente fazer um molho para salada para fugir do sal da salada, ou fugir do sódio. Irmão Leandro? Sal é só porque é gostoso ou é necessário para o organismo civilizado? Ou é necessário? Ele é importante, mas o problema é que a quantidade, até onde faz bem e o que faz começa a ser veneno, o limite é muito. É a tampinha da caneta Bic. É porque Jesus falou assim, se não tem sal... Vós sois o sal da terra, se não tiver sal, quem é de salgar? Mas é o limite entre fazer bem, e o veneno é muito pequeno. Irmão, Ó. por favor, a manteiga aqui, ela é recomendada por nós, né? A gente pode usar à vontade? Não. Até o mel que é bom. O que a Bíblia diz?
mel não coma muito. Não coma muito. Tudo demais é sobra, né? Então, o princípio de Deus é o equilíbrio. E para ter equilíbrio, a gente precisa estudar. Então a gente precisa ler, precisa conhecer. Isso aqui é só o pontapé inicial para a gente pesquisar sobre o assunto. De forma alguma eu vou conseguir falar tudo hoje. Mas é uma forma da gente procurar na Bíblia, no testemunho, nas coisas que estão sendo publicadas, que são vamos dizer, confiáveis, a gente estudar o que é o nosso corpo, o que faz bem, o que faz mal. Isso que Deus quer pra gente, a gente escolheu o bom. Ele sempre coloca os dois caminhos. Filho, escolhe esse aqui para você ter saúde e felicidade, né? Sempre dá uma opção boa. E ele fala, aquilo ali não é bom. E sobre tudo a temperatura. Isso. A gente estudou na lição, né? Uma dos degraus das graças do Espírito a gente tem que cultivar e trabalhar com afinco. Sal de ervas, meia xícara de sal, meia xícara de manjericão, meia de orégano, meia de alecrim, meia xícara de salsinha. Bater tudo aqui e colocar na salada. Vai dar uma sensação de que a gente tivesse colocado mais sal, mas com pouco sódio, pouco sal. Vamos falar sobre a injeção do potássio. 3,5 a 5 gramas de potássio na dieta vai diminuir 2 miligramas, 12 milímetros de mercúrio. Eu aqui na comportagem todo dia toda oferta eu falava alguma coisa sobre a pressão. E eu falava sobre o suco do pepino. Quem aqui conhece a receita do suco do pepino? Todos, né? Isso a ciência comprova. Está aqui. Alimentos ricos em potássio, eles vão ajudar a baixar a pressão. Então, onde é que tem potássio? A batata, a banana, tomate, algumas leguminosas, o abacate. Eu me lembro que a gente dava sempre a receita do suco do pepino e do alho. Sim, irmão? Com que frequência a gente pode tomar o suco de pepino? Uma pessoa, digamos que se a pessoa já usa um medicamento para pressão, pode tomar o suco? Pode tomar, muito, muito importante. O irmão perguntou se quem tem hipertensão faz uso do medicamento pode tomar o suco do pepino? Pode e deve usar. Pode usar o pepino na salada cru também. Esses outros que tem potássio, e a gente pode pesquisar onde tem potássio, mas com moderação. O potássio em excesso também não é legal, traz algumas outras consequências. Vamos lá. Agora, respondendo a pergunta que já foi feita, que o irmão Leandro falou, sobre a questão. A gente consegue tratar, por exemplo, eu sou hipertenso, tenho hipertensão, pressão alta. Eu posso largar os medicamentos todos e usar só o suco do pepino ou o alho? Não. Vamos ver aqui. A nossa pressão, conforme eu falei, ela oscila durante o dia. Vários fatores, vai subir e descer. E ela tem, aqui, por exemplo, é uma pessoa normal, sem hipertensão. Lá o hipertenso, está vendo que ela está entre 140, ela baixa às vezes aqui para 120, mas ela chega a 180. Então isso aqui, eles vão fazendo o coração crescer, atacando os rins, os vasos sanguíneos. Uma pessoa daquele nível ali, classe 2, classe 3, não é aconselhável. Por quê? Porque o problema, como a gente viu, não é só abaixar um valor. A gente tem que abaixar a média inteira. E quando a gente usa o pepino, a gente não sabe exatamente quanto que está baixando. Infelizmente, a gente ainda não tem como medir isso. Quando a gente precisa usar um medicamento para apagar um incêndio, a gente passa um medicamento que eu sei quanto vai baixar. Tantos miligramas daquele medicamento vai baixar 20 miligramas por dia.
paciente que a pressão é 20, 12 por 12. Então, às vezes, eu tenho que associar 2 ou 3 medicamentos para manter ela funcionando normal. E detalhe, não vai curar. Se a pessoa não tomar o medicamento, nesse momento ela pode dar um pico lá e ter um AVC ou um infarto. Então, o medicamento ele vai tentar trancar o leão dentro da jaula. Então, já é apagar um incêndio. Não é o que Deus quer para a gente. Ele quer que a gente não chegue a precisar do medicamento. Mas aí depois a gente vai ver o que acontece se a gente fazer ou não fazer. Sim? Uma pessoa que é hipertensa e, por exemplo, ela nunca sangrou o nariz, nunca teve, né, esse sangramento, mas começou a ter. É para se preocupar? Sim. Muito importante a pergunta da irmã. Mas, assim, quanto tempo evolui uma hipertensão? Por exemplo, faz de conta que eu descobri hoje que eu estou hipertenso. Eu não quero tratar. Eu falei, não quero tratar. Vou ver o que vai dar. Em quantos anos o coração vai estar grande e eu vou estar com a perna inchada, sem conseguir, logo depois eu vou a óbito. Alguém quer chutar? 5 a 7 anos. O da minha tia foi 5 anos. Tem pessoas que conseguem até 7, mas é o limite. É uma doença que ela vai progressiva. Ela vai destruindo. Então, o medicamento ele não vai curar, ele vai frear o processo. Por exemplo, o coração vai crescendo até aqui, ele vai tentar fazer isso, parar aqui. Esse é o objetivo. Não é só abaixar a pressão. Ó, aqui tem vários tipos. A questão, eu tomo o medicamento do meu vizinho. Por exemplo, para passar o medicamento, a gente avalia a idade, o risco da pessoa ter infarto em tantos anos, então a gente faz uma série de cálculos para usar o menos possível de medicamento, se possível não usar o menos possível e quando usar, tentar proteger o máximo possível os rins, o cérebro e o coração, que são os órgãos altos. Então, ó, por exemplo, se não usar nada, a pressão lá em cima. Por exemplo, a droga A faz esse efeito, a droga B abaixa mais aqui. Então, cada medicamento tem um perfil de funcionamento e adequado para um tipo de pessoa. A pressão que eu tenho que manter no idoso é diferente da que eu tenho que manter no jovem. Então, tudo é individualizado. Lembrando aqui a evolução do coração, vamos falar sobre atividade física. Aeróbica. A gente precisa fazer pelo menos meia hora por dia, pelo menos 5 vezes por semana. Se a gente conseguir fazer todos os dias, é melhor. Isso, olha, reparem quando isso aqui vai abaixar. De todos, o que mais vai abaixar é a atividade física, de 5 a 7. Já pensaram? Quem tem a pressão 13 por 9, com a atividade física, consegue ficar o nível normal sem precisar do medicamento. Já viram como Deus é bondoso com a gente? Sim, irmão Leandro? Bom, faz muito tempo que eu não vou em posto de saúde. O irmão está por dentro, você trabalha na área médica, se está vendo assim, palestras para pessoas hipertensas, para esse estudo assim, que o irmão falou, de estilo de vida, estou dando ensinamento para as pessoas. Olha, existem mais... Não vai ter tempo de ficar ensinando todo. Não é muito comum, não é muito comum. Geralmente, os grupos que existem são grupos para coisas mais, assim, vamos dizer, consideradas mais graves. Sendo que isso aqui mata 80% da população. Então, geralmente tem grupos para atividade física, mas dificilmente a gente vai ter. Então, uma oportunidade igual essa que a gente está tendo, eu sei que é cansativo, não é muito confortável. Seria bom isso que o irmão está dizendo para nós? Nem para os irmãos, nem para mim. Porque quando eu estou falando aqui, tem coisas que eu gosto. Eu sou ser humano. Tem coisas que eu gosto, não é bom para a saúde. E quando eu falo, eu tenho uma responsabilidade maior, eu vou ser mais cobrado se eu usar. Então, assim, mais fácil seria não falar. Mas, assim, é nossa responsabilidade de falar, e a gente, como povo de Deus, a gente tem que saber disso. E a gente, assim, eu fico com o coração pesado, eu fico angustiado, assim, quando acontecem casos dentro do nosso meio, igual aconteceu com a minha tia. Por quê? Porque a gente tem um povo que a gente tem que ter um conhecimento mais do que quem de fora.
Então a gente tem que saber administrar a saúde. E a gente ter um infarto, um derrame é um desastre, porque como é que a gente vai fazer trabalho missionário sem conseguir falar? Como é que a gente vai fazer um trabalho missionário e influenciar os outros? Falar, olha, a minha igreja tem um estilo de vida que é legal, que traz saúde, que é de Deus, sendo que eu estou lá morrendo, sem conseguir respirar direito. Qual vai ser a influência? O mentor pode um cego guiar outro? Entende? O inimigo ele sabe disso, ele não quer que a gente saiba. Então ele mistura um monte de coisa, ele mistura várias coisas. Então hoje o que me angustia no nosso meio? Hoje nós temos as palestras que a gente tem assistido, é mais ou menos assim, olha, você tomar uma cápsula lá da alga X lá não sei o quê, ou a linhaça dourada, aí vai te curar. É isso que Deus quer? Não. Ele quer que você utilize o estilo de vida que Ele deixou. Não é só a comida, não é só a bebida, é o estilo de vida completo. Por quê? Porque, assim, qual a diferença da linhaça dourada e não dourada? Aquilo ali é só econômico. Então, assim, por que eu vou deixar de tomar um pepino e vou tomar uma cápsula de pepino que vai custar R$500? Não tem lógica. Deus é um Pai de amor, Ele quer que a gente tenha saúde, que a gente saiba administrar a saúde. Ó, resistência dinâmica, isso aqui é exercício de academia, um pouco menos. Mas aí 8 a 10 para os principais grupos musculares. De resistência isométrica. Resistência isométrica é aquele exercício, por exemplo, se eu fico aqui em posição de... Vou dar um exemplo aqui, ó. Ficar 5 minutos aqui, eu estou fazendo resistência isométrica. Então é um pouco menos eficiente do que o outro lá, mas ainda é... Então, atividade física espiritual e física é fundamental para a gente estar vivo. Reparem, de todos aqui é o que mais abaixa. Sim, irmão, pode falar. Doutora, aquelas terapias chinesas lá, tipo a Sichuan, ajuda também essa minha. Olha, algumas podem ter alguma ajuda, mas assim, o principal a gente está colocando aqui. Tem muitas coisas que são apregoadas como dons, mas assim, atualmente o inimigo está misturando coisas que Deus falou com coisas que Ele não falou. Assim como Ele apresentou para Eva, então tem muita coisa da medicina chinesa que é boa, mas tem muita coisa de espiritismo misturado. Por exemplo, água boa para a saúde? Sim, mas hoje em dia a gente tem aparelhos que vendem para deixar a água imantada. Deus pediu para fazer isso? O que está escrito? Não vamos falar agora, tem outro estudo sobre isso. Então, o inimigo ele é sutil, ele mistura a verdade com um pouquinho para tentar fazer a gente desviar do que Deus quer. Então, sim. É a invenção do homem? Florence Beck. Florence Beck. Sim, que é isso, invenção. Sim. Por exemplo, Florence de Bar. Quer falar um pouco sobre isso? Fala um pouquinho. São métodos utilizados na medicina chinesa. Por exemplo, Florence de Bar, como é que se diz? Homeopatia não é indicada para o conhecimento que a gente tem. Apesar de que alguns profissionais médicos utilizam. Fica à vontade. Não são adequados para o conhecimento que a gente tem. Tá? Não é muito legal. Depois a gente pode entrar não vamos entrar em detalhe agora pela questão do tempo. Só rapidinho. Sim. A gente pode usar, comer todo dia? O quê? Ovo. Ovo? Ovo pode, com moderação. De preferência cozido, sem o sódio, e não aquecer gordura. Um grande problema é a gente aquecer gordura. Eu sempre falo aos pacientes, aqueceu gordura, seja o óleo, seja azeite, o que vai acontecer com o cano da pia e a caixa de gordura? Entope, né? Mas o cano a gente desentope a gente. Ó, vamos seguir aqui.
Agradeço as crianças que seguiram firme aqui, bondosamente atenderam o convite e vieram. Obrigado, Deus abençoe. E venham sempre. Agora, a atividade física 150 minutos por dia, vigorosa é 75. O ideal é misturar, fazer aquela caminhada que a gente soa, ou aquele trote mais leve, com uma caminhada mais, que a gente fique cansado. Isso é legal pra gente. Se a gente conseguir, aqui na cidade é difícil a gente conseguir capinar, fazer uma horta, isso é muito importante para a saúde física e mental também. Sim, irmão? Eu trabalho na área da saúde também, então vejamos. Sempre eu oriento os pacientes, fazer academia de manhã, tem carro, deixa carro, muita bicicleta, procura correr, logo bem cedinho, né? Suar, a partir do momento que você soa, você está tirando todos os resíduos do seu corpo, sal, você está saindo do suor. E seu coração pulsa melhor, a batida cardíaca aumenta um pouquinho, você aumenta a circulação do sangue, isso é muito importante. Sempre eu faço café com deixa aqui. Muito obrigado. Sim, Moleno. Eu li uma vez um estudo, não sei se era revista Seleções, aquela médica lá, que os médicos descobriram que não é só o coração uma bomba, que ele tem que bombar tudo, que os músculos, as veias, cada um são uma pequena bombinha também, são pequenos coraçãozinhos, né? E quando ele tem exercício, vai aliviando o máter aqui, né? Sim, muito bem lembrado. Por exemplo, quem fica muito tempo em pé, eu aconselho, ou se quem trabalha muito sentado, de vez em quando levantar e fazer isso, ó. Esse músculo da panturrilha ele vai funcionar como o segundo coração, vai ajudar o sangue a voltar de volta para o coração. Alivia, isso é muito importante. Vamos seguir aqui. Por que eu coloquei esse slide aqui? Porque tem muitos irmãos que chegam assim, irmão Alex, mas por que a irmã White não colocou que era para usar tal medicamento? Ou por que ela escreveu isso? Então a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Muita coisa que era conhecida há algum tempo atrás não havia ainda. E, em relação à pressão alta, isso mata as pessoas desde a época do Egito. Diabetes também. Mas só a partir os primeiros escritos aqui, a partir de 1628, que o Dr. Harvey aqui, ele começou a falar sobre a questão de alteração de pressão. Em 1711 estavam fazendo experimento para saber como medir a pressão, e aí eram feitos experimentos no cavalo, então não tinha aparelho de pressão. Aqui, um italiano, em 1896, começou a fazer os primeiros experimentos para ver como medir a pressão do ser humano, mas era muito rudimentar. 1896, isso aqui era a época da irmã White, certo? Ainda não tinha aparelho assim igual a gente tem. Korotkov, em 1905, ele descobriu a técnica mais adequada, aí a gente conseguia medir a pressão a partir daqui. O primeiro livro é sobre doença cardíaca e hipertensão no Brasil, 1945. Em 1950, o presidente americano, que era rico, era o presidente de uma nação, morreu porque não tinha tratamento. Os primeiros medicamentos começaram a surgir em 1946, mas eram muito rudimentares. A partir de 1950, o doutor aqui começou a falar sobre a questão, entender e falar sobre a questão que a Bíblia já falava, sobre a questão da equilíbrio, de fugir do sal, essas coisas que a gente está falando. E o primeiro medicamento mais eficiente que começou a ficar acessível para os ricos a partir de 1954. Então isso é muito recente. Os alopáticos, né, irmão? Os alopáticos. Então é muito recente. Então, Opa! Desculpe, não queria ver. Já vi. Já viu? Então, assim como a verdade é presente, Deus ele também vai dando conhecimento para a ciência, para o benefício da humanidade, para tentar diminuir a chance das pessoas morrerem mais cedo.
para dar mais chance de vida. Como é que funciona quando a gente vai fazer o diagnóstico? A gente vê lá, descobriu que a pessoa é hipertenso. Vou usar medicamento para todo mundo? Não. Não. O tratamento aqui, risco baixo, risco moderado e risco alto. Se a pessoa tiver pressão normal, só vejo de ano em ano. Pré-hipertenso, mudança de estilo de vida. Estágio 1, estágio de pressão, risco baixo, não usamos medicamentos, é mudança de estilo de vida. Se eu sou hipertenso, risco moderado. O que é risco moderado? A gente mede a chance da gente ter infarto em 10 anos. Mudança de estilo de vida, não usa medicamento. Quando a pessoa já tem risco alto, por exemplo, se eu sou diabético, já tenho um risco de ter infarto muito alto, aí eu tenho que usar medicamento para apagar um incêndio. Estágio 2. Estágio 2 é aquela pressão já lá em cima. Aí, infelizmente, eu tenho que usar tratamento medicamentoso junto com o estilo de mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida em todos os... Sim, irmão Leandro? Então, o senhor contou uma história dramática daquela parente sua que teve... Era da igreja e só queria tratamento natural, né? Isso tem que esclarecer os irmãos reformistas, que a senhora White, uma vez ela falou que se tiver uma doença, uma coisa assim, que o tratamento natural não funciona e o remédio do médico que funciona é para usar o remédio do médico. Ela falou assim, é para ter bom senso, usar o melhor tratamento que houver. Se o melhor tratamento que houver é de natural, tudo bem, mas se for o do médico, tem que ser o do médico. Então ela não era contra o tratamento do médico, né? Se puder evitar, tudo bem, né? Por estilo de vida, não ficar doente, né? Que o irmão falou. Mas se a pessoa faz o diagnóstico, né? Daí ele pega e tem que ter sabedoria, orar para Deus, saber qual que é o melhor para ele, né, irmão? Se é o remédio do médico, não vai falar que é usar o remédio do médico. Muito bem lembrado. Inclusive, um conselho que eu dou. Por exemplo, uma das dificuldades que eu tinha, eu fui criado num meio reformista desde o berço. Então eu fui comportor, trabalhei e assim, eu tinha uma dificuldade, eu era muito curioso, eu ficava assim, mas o que a gente pode usar, o que não pode? Porque a irmã White falava sobre a questão de drogas. E durante a pandemia, a gente precisou ter que dar palestra sobre a questão de vacinas, então muita gente vinha perguntar. E aí eu fiquei angustiado, muito angustiado, várias noites sem dormir, e orei para Deus assim, iluminar para saber o que falar, porque é uma coisa que não envolve só conhecimento técnico, envolve questão de princípios também. E a gente não pode falar coisas que fogem do princípio. E Deus foi me mostrando, aí eu entrei em contato com vários irmãos, alguns pastores na época que estavam mais próximos da gente, e um deles pediu, irmão, leia o Segunda Mensagens Escolhidas, volume 2. E eu aconselho a todos a lerem, joelho no chão, pedir iluminação do Espírito Santo e ler esse livro. Ali vai falar um pouco sobre o que é droga, quando ela falou droga, o que era droga. Por exemplo, tem alguns medicamentos que são usados inclusive no nosso meio, que são as drogas que ela falou. Eu vou só dar uns exemplos aqui. Tem alguns benzodiazepínicos. Por exemplo, diazepam, clonazepam, que muitos irmãos gostam de usar para, eu estou com dificuldade de dormir. E aí usam. Isso são drogas. Sim. Ela falou que esses medicamentos não são adequados para o uso humano. Dependência, né? Então, assim, posteriormente a gente pode até conversar sobre isso, mas assim, hoje não vamos entrar nesse detalhe. Mas assim, eu aconselho a lerem esses livros, os livros de saúde, e principalmente esse Segundo Mensagens Escolhidas, volume 2,
que ali tem muita coisa importante que Deus colocou ali. Sim, irmã? Irmão, essas medicações que o irmão falou, não pode ser uma medicação contínua, né? Mas muitos pacientes que são da psiquiatria, né, que fazem tratamento, muitas vezes eles precisam num determinado momento. Isso. Muitas vezes são utilizados para tirar a pessoa do fundo do poço, para evitar que a pessoa se suicide ou tenha uma piore. Mas não são medicamentos indicados de uso contínuo, tá? Aqui só a questão a nível de curiosidade como a gente faz a classificação. Não vamos entrar em detalhes. Então, aprendemos aqui que a gente tem que mudar o estilo de vida, tem um tratamento de mudança de estilo de vida, os medicamentos farmacêuticos em casos indicados pelo profissional de saúde. E um alerta, por que eu coloquei essa imagem? Infelizmente, muitas vezes a gente vê a pessoa lá, já teve infarto, já teve derrame, mas eu quero fazer um tratamento natural. É importante? Mas ali já teve vários incêndios, então a gente não pode apagar o incêndio com uma canequinha ou com balde. Então, não seguir o tratamento pode reduzir a expectativa de vida em até 5 anos. E aí, 1 Coríntios fala, 3,16. Vamos ler juntos? Não sabeis vós sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Próximo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus os destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Deus é um pai de vingança, que ele vai destruir a gente se a gente não. Como é que funciona isso? Ele dá um livre-arbítrio. Se a gente escolher o caminho errado, a gente vai sofrer as consequências. A gente, infelizmente, vai ter que... Então, por que eu coloquei esses versos? Porque muitas vezes o inimigo ele quer que a gente deixe o tempo pegar fogo. Como? Puxa, eu estou com medo disso aqui queimar. Então, de pegar... começou a pegar fogo aqui, eu não vou usar aqui, porque senão vai manchar o banco. Mas aí o tempo inteiro vai pegar fogo. Então, tem casos a gente tem que ter sabedoria para, tratar o que precisa ser tratado. Sim, irmão? Quem já teve eclâmpsia, necessariamente será hipertenso para a vida? Não. Pergunta muito importante. Quem já teve eclâmpsia vai ser hipertenso pelo resto da vida? Não. Às vezes é um problema durante a gravidez e depois o risco maior logo nos primeiros dias depois do parto. Mas assim, tem que ter muito cuidado, que a chance de ter uma segunda vez é maior. Tem uma chance aumentada de ter episódios assim. Mas assim, não quer dizer que vai ser hipertenso pro resto da vida não. Tá? Lembra da segunda tentação de Cristo? Já falamos aqui. Cuidado! O pecado da presunção jaz bem perto da virtude. A perfeita fé e confiança em Deus. Nesse ponto, muitas almas se arruinam. Mensagens Escolhidas 1, 282. E Conselho de Provérbios. Vamos ler junto? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Olha agora com o conhecimento que a gente teve nessa tarde, como que é amplo esse verso. Aqui não é só as saídas da vida, a gente tem as saídas que são muito importantes. A boca, as ações, são saídas da vida da parte racional. A parte sentimental, mas também tem o sangue que sai do nosso coração para irrigar o cérebro e fazer funcionar todo esse mecanismo maravilhoso que Deus nos deu. E sempre lembrando, nosso Pai quer que a gente mude o estilo de vida. Assim como se alguém sair em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus quer que a gente mude a mentalidade, mude os hábitos. Aqueles hábitos que faziam mal, Ele quer que a gente tenha os hábitos que Ele colocou lá na Bíblia no testemunho. Os 8 remédios de Deus e nossa dieta. Essa é a vontade dEle. E olha a promessa dEle.
Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e fizerdes o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém. Amém. E mais uma promessa, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então que Deus nos dê essa vontade da gente buscar Ele de todo o coração, de obter conhecimento de como funciona o nosso corpo, como a gente cuidar da nossa saúde. Eu quero agradecer aqui o carinhoso, a acolhida, a carinhosa atenção que os irmãos prestaram. Eu sei que uma palestra longa é cansativa, e que Deus abençoe a todos vós. Agradeço a oportunidade.